assim, mas hoje é uma aula de reposição, né? Então, não tem problema. Galera, vamos aí, só para a gente deixar alguns pontos aí combinados em relação ao encerramento do trimestre, né? Nós temos, olhando aqui pelo guia de estudos, mais algumas 3 aulas, né? Basicamente. E aí eu quero conversar com vocês sobre uma possibilidade de mudança, mas eu acho que vocês vão querer. Seguinte, essa aula seria sobre segunda e terceira geração do modernismo, mas tem bastante coisa. E aí eu preferi, né, pensei em dividir essa aula sobre o modernismo em 2 aulas. Né? Vou começar hoje, falando sobre poesia e prosa da segunda geração modernista, e sexta-feira eu encerro com a terceira geração modernista, para a gente fechar esse ciclo, se der para falar um pouquinho sobre o Bossa Nova, sobre tropicalismo, poesia concreta, a gente vê em relação ao tempo também. E aí, o sarau, porque, tipo assim, também a gente fazer o sarau já na sexta, sendo que a gente nem terminou o conteúdo do modernismo, acho que não faz muito sentido. E aí eu pensei em deixar o sarau de poetas do modernismo para sexta que vem. Lembrando que a participação é avaliativa, né? E aí, sexta que vem, seria o debate sobre o livro da Conceição Evaristo. Ficaria para outra semana, bom que vocês tenham um tempinho a mais para ler quem ainda não leu. E aí seria a nossa aula também de encerramento do trimestre. Além disso, vocês têm uma redação ainda para entregar, que é para sexta agora, mas qualquer coisa eu posso deixar para segunda, caso vocês preferirem, então isso é outra coisa também que eu queria perguntar. E vai ter mais uma listinha sobre o modernismo, que aí vai ficar para a semana que vem. Vai ficar para o dia do sarau. Então essas são as minhas propostas aí de remanejamento para as coisas ficarem um pouquinho mais tranquilas. Como eu falei, meu objetivo nunca é pressionar vocês demais, encher de coisas. Então, o que vocês acham? Manda no chat aí. O Rodolfo falou que acha de boa, a Anaí também achou de boa, Laura também, Raquel também, o William também. Quem mais? Fala aí, galera. Preciso de bastante gente aí, não tem tanta gente hoje, então preciso de um retorno bom aí para ter um apoio da maioria, porque são várias mudanças, né? Eu já postei alguns conteúdos aí sobre modernismo aí, quando vocês tiverem um tempo, sobre a segunda fase. Como eu falei antes, galera, eu queria pedir uma atenção especial de vocês com esse conteúdo na literatura. Eu sei que algumas pessoas já me falaram, inclusive, tem um pouco de dificuldade e tal, inclusive para relacionar com questões anteriores. Quando tiver dúvida, vai me perguntando. E daí, tem uma atenção com esse conteúdo, porque é o conteúdo que mais cai no Enem, o conteúdo modernismo como um todo. E esses autores que eu vou falar agora especialmente. Só que tem um conteúdo um pouquinho mais aprofundado de PDF, para quem quiser ler um pouquinho mais. Beleza? No Enem isso cai, assim, muito desses autores. Então a maioria falou, então estamos resolvidos, então. A redação deixa para sexta ou vocês querem que deixe para segunda, para vocês terem o final de semana, quem ainda não tenha feito? O que vocês acham? A gente resolveu, então, que o sarau ficou para a semana que vem e o debate para o outro. E aí, Abner? Bom? Sei que o negócio do exército lá, deu certo? Foi dispensado ou vai servir? O Rodolfo falou com um pouco mais de tempo é sempre melhor. Dispensado. Eu não fiz tiro de guerra também, não. Mas eu já tinha passado na faculdade também, para letras, né? Com 17 anos eu já estava lá morando em São João. Aí por isso que eu não fui. Tem gente que gosta muito, né? O meu irmão foi militar, né? Ele formou na MAN, Academia Militar das Agulhas Negras, de oficiais. E é brabo o negócio. Pra quem gosta, é bom, né? Segunda. Alguém mais? Acho que todo mundo, né? Estender prazo, acho que todo mundo prefere, né? Então, ó, recapitulando, galera.
O sarau ficou para semana que vem. Hoje e sexta vai ser modernismo, segunda e terceira fase. E o debate do livro ficou para a última aula. Né? Eu pedi texto também, galera, sobre o livro, agora não estou lembrando. Deixa eu ver aqui no vídeo de pontos. Atividade sobre o filme. Não lembro. Participação síncrona, participação simulado, lista, debate e texto. Então, tem um textinho também sobre o livro. Beleza? Eu vou fazendo aquele esquema de fórum, igual eu tinha feito antes. Tem um textinho lá no... um comentário sobre o livro. Tipo um comentário que você vai fazer no debate. O debate também é avaliado, participação. Beleza? Se tiver cópia na internet, galera, é 0. E tenta desenvolver um pouco mais o texto. Isso aqui é um negócio absurdo. Mas como é um livro com vários contos, né, eu quero que você me fale um pouco. Que conto que você gostou? Qual que você não gostou? Como é que você pode relacionar isso com a vida, com redação, né? Então, é mais ou menos isso. Mas não... É porque tem gente que às vezes não tira uma noção boa. Eu nem avalio de forma tão detalhada o texto sobre o livro. Mas é que a pessoa coloca uma frase ou duas, né? E fica aquele negócio, parece que você está com preguiça de escrever. Então, tenta desenvolver um pouquinho mais aí para eu ver que você leu o livro. Beleza? Então, tem um texto, sim. Não sei se a atividade está postada. Se não tiver, eu vou postar logo aí para já ficar. Outra coisa, sobre o sarau. Um tanto de gente já me mandou no chat, né? Eu vou atender a sugestão da Maria Clara. Eu nunca fiz isso, mas eu acho que não é muito difícil de fazer. Eu vou criar uma planilha pequenininha ali e deixar lá no Google Sala de Aula, só para não repetir poema, né? Com o nome do aluno ou dupla de alunos, o autor e poema. Beleza? Só para não ter perigo de repetir. Todo mundo tem que falar antes o poema que vai escolher para recitar lá na live semana que vem. Esses autores são muito legais, né? Então pode ser qualquer autor. De preferência do modernismo. Caso for algum outro, você me consulta que eu te falo se tem problema ou não. É importante que vocês me mandem também para eu ver se o poema é da pessoa mesmo. Porque já houve algumas vezes da galera achar texto na internet e não ser daquele autor. Então seria uma questão importante também. Beleza? Então é isso aí, galera. Acho que a redação então ficou para segunda. Vai ter mais uma lista de exercícios. Tem um texto sobre o livro, tem um sarau, a gente tem um tanto de coisa ainda. Então, para esse final. Beleza? Final de trimestre é cheio de coisa mesmo. Mas eu acho que o trimestre da nossa disciplina foi bem de boa, né? Em relação à quantidade de atividade, assim. Tipo, não foi pouca coisa, mas ao mesmo tempo não foi aquele negócio absurdo. As redações simuladas já foram corrigidas, eu tenho uma ainda que ainda tem um bocado bom pendente. Mas vou logo já corrigir, porque agora também nesse início do próximo semestre a gente vai fazer redação bastante aí para antes do Enem a gente já ter treinado. Uma coisa também, galera, que eu queria destacar é que tem muita gente que já procurou os monitores para ajudar sobre as questões das redações que já foram corrigidas. Então, quem não olhou ainda, procure, principalmente, não entendi direito o projeto de texto, não entendi direito minha nota aí na competência 2, né, de relacionário do conhecimento, repertório. Não entendi muito bem sobre o uso de conectivo, repetição de palavras. Por que minha nota na C4 ficou... Se você tirou 120, galera, em qualquer um dos conteúdos, eu recomendo que você procure um dos monitores, cara. Troca uma ideia, mostra o texto para ele, mostra a correção e queira melhorar. Porque se o monitor não souber também, ele vai vir me perguntar, qualquer coisa ele te manda para falar comigo também. Beleza? O pessoal está muito, muito bem no entendimento aí, está conversando comigo também. Então, eles estão aí para ajudar vocês. Né? Nós estamos aqui para ajudar-nos uns aos outros. Beleza? E aí, claro. Então, vamos fazer isso aí. Vamos nos comprometer aí com a redação para a gente conseguir tirar um resultado muito bom. Mas, em geral, todo mundo está melhorando já, né? Nossa, isso. Essa redação agora trocou de ordem, né? Que eu vou entregar. Ela vai ser mais antiga, mas é bom também você visualizar seus próprios
os próprios textos, né? Eu vou pedir uma atividade também de corrigir texto de um colega, fazer tipo em dupla, trocar os textos, para você tentar entender um pouco melhor aí sobre os critérios de correção, como é que é o processo de entender sobre os critérios. Beleza, galera? Mais alguma questão aí? Podemos falar um pouquinho sobre a segunda geração do modernismo? Beleza. Galera, então, ó, recapitulando, o modernismo, assim, sempre falar sobre o modernismo, tá dando lag aí o áudio, pelo menos a imagem para mim aqui tá um pouco lenta. Tá aparecendo aquelas dublagens erradas. Assim. Depois que eu falo, tá aparecendo a imagem falando. Mas acho que vocês estão me entendendo bem, né? A internet aqui não tá grandes coisas ultimamente, não. Mas não tá travando, não, né? Só tá dando lag, né? Beleza. É o seguinte, quando a gente fala do modernismo, galera, inclusive queria recomendar muito que vocês vissem os dois vídeos que eu mandei lá com. Eu até mudei. Geralmente eu tô mandando uns vídeos de 5 minutos da Litera, que eu gosto muito, mas eu mandei o do Pseudonozan, que é um pouquinho maior, assim, deve ter uns 9, 8, 9 minutos, mas é porque rola de entender um pouco melhor sobre essa geração, sobre esses autores. E na live aqui eu não vou conseguir aprofundar em ninguém. Infelizmente, é uma coisa que em sala de aula normal isso demoraria muito para dar essas aulas todas, porque a gente ia estudando autor por autor e tal, que é uma coisa que dentro do nosso contexto de uma live por semana, o tempo que a gente tem, infelizmente não dá para fazer. Beleza? Quando a gente fala de modernismo, galera, é importante que você pense assim, o modernismo é dividido em 3 fases. A primeira fase que nós já falamos um pouco, não falamos bastante, que é aquele movimento bastante interdisciplinar, a partir da Semana de Arte Moderna, né, de 1922, conhecido também como fase heróica, e que tem uma pegada muito irreverente, né, muito humor, a linguagem coloquial, o poema piada, né, uma crítica ferrenha, né, aquela estrutura parnasiana, muito realista e tal. E como sempre na literatura, as coisas, a literatura é meio dialética, né, ela vai negando o conteúdo ali imediatamente anterior, aqui não vai ser diferente. Né? A segunda fase do modernismo ela é conhecida também como geração de 30. Então ela começa aí a partir de 1930, que no contexto histórico é uma crise econômica e política muito grande. Né? Se a gente pensar aí, por exemplo, do crash da Bolsa de Nova York, que é em 1929, aqui no Brasil tem a chamada Revolução de 30, que leva aí à ascensão de um longo governo do Getúlio Vargas, né, que no começo foi um governo provisório, né, depois se instituiu, inclusive, como uma ditadura, né, perseguia a galera, perseguia artistas, perseguia os comunistas. É importante lembrar disso porque a geração de 30 vai ter uma conotação política muito forte, né? Aí ele já está no momento aí também de declínio do que a gente chamava de política do café com leite, né? Que é os barões do café de São Paulo, os pecuaristas aí de Minas Gerais, né? Com uma grande influência e alternância no poder. E aí já teve uma nova Constituição, né? Partido Vargas, e foi toda aquela grande ebulição, vamos falar assim, política e econômica em nível mundial, inclusive, que vai levar, inclusive, às grandes guerras, né, dentro desse contexto aí, especialmente a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, que é uma coisa que imagino que vocês conheçam bem, né? E posteriormente aí a Guerra Fria, etc. E que termina principalmente ali com a explosão da bomba atômica, né, de Hiroshima, Nagasaki. Então foi um momento de grandes transformações, tanto em nível nacional quanto em nível internacional. Essa geração, que a gente chama de geração de 30, a gente divide ela para falar na prosa e na poesia, com grandes autores. Assim. Eu arrisco a dizer, eu não
gosto muito desse tipo de hierarquização, não. Mas eu arrisco a dizer que a geração de 30, posteriormente também a geração de 45 seria a terceira fase, mas principalmente a geração de 30, a partir da literatura de 30, é que houve realmente um grande amadurecimento da literatura brasileira, que a colocou realmente num patamar artístico mundial, né? Ou eterno, ou atemporal. Né? Os grandes autores da literatura brasileira, assim, que realmente é inquestionável, são vários, eles surgem aqui nesse contexto. Uma palavra que vocês vão entender, mas que é meio contraditório, né, para a gente falar da geração de 30, é que ao mesmo tempo que uma das grandes palavras para falar da geração de 30 é a palavra universalismo, que quer dizer o quê? A procura de grandes temas, de temas que vêm aí do íntimo da existência humana. Por outro lado, também a literatura de 30, principalmente o romance de 30, é uma literatura extremamente regionalista, regional. Né? Então é importante a gente pensar, vamos falar um pouquinho da prosa. Tem alguns autores que eu acho que são interessantes de serem ditos, principalmente, eu mandei no chat para vocês aí, esses autores aí que eu acho que é importante falar dentro dessa perspectiva da prosa, do que a gente chama também de romance de 30. Você vê na prova essa expressão, romance de 30. Tem alguns exercícios que eu mandei, tanto no PDF quanto no site, quem quiser dar uma treinada, depois vai ter a lista de exercícios também. Recomendo que faça, que essa galera aí é bem importante. Né? Tanto o Graciliano do Ramos, o Graciliano Ramos, o José Lins do Rego, tá difícil sair as palavras hoje. A Raquel Esqueiroz tem a ver, mas nem tanto. Com isso que eu vou falar agora. Mas o Jorge Amado, pra caramba, e o Érico Veríssimo, eles têm muito essa pegada regionalista. Né? Principalmente os autores aí do Nordeste, eu vou dar destaque pro Graciliano Ramos e pro Jorge Amado. Eles têm uma pegada regional. Quer dizer, é um regionalismo que pega, assim, para falar sobre os problemas aí vamos colocar, principalmente do Nordeste, no caso do Graciliano Ramos e do Jorge Amado. O Jorge Amado talvez foi o primeiro grande autor mundial que o Brasil teve. Né? É um cara que fez muito sucesso em vida, ele foi traduzido aí para o mundo inteiro, né? Em vários idiomas, vendeu muitos livros. Né? Muito legal para quem viajar para Salvador ou para Ilhéus, recomendo muito que vocês vão no Museu da Casa de Jorge Amado, que é onde ele morou, lá no Pelourinho. Muito legal, eu já fui lá. Uma experiência aí sensacional. É legal também de falar um pouco desses autores, porque eu tenho certeza que vocês conhecem eles de nome, e eu tenho certeza que vocês, inclusive, já tiveram contato com obras de Jorge Amado, aí, por exemplo, na dramaturgia, seja ela de novela, seja ela adaptação cinematográfica. Né? Quem nunca ouviu falar de Capitães da Areia, quem nunca ouviu falar, né, de Dona Flor e seus dois maridos, né, de Gabriela, Cravo e Canela, são obras aí que já estão cravadas no imaginário popular, e o Jorge Amado tinha uma pegada muito forte de aproveitamento, né, do vocabulário cotidiano das pessoas e tal, e tinha uma crítica social muito grande, principalmente nessa primeira fase aí, dos seus romances um pouco mais, vamos colocar assim, políticos, e que retratavam a realidade do Nordeste. Né? Acho que Capitães da Areia talvez seja um dos grandes destaques. Né? E ele tem uma fase muito, muito sensual, né? Muito romântica, né? Com uma influência do romantismo, mas não em outra pegada, né? Que ele retrata grandes mulheres, né? Por exemplo, como eu citei, né? A Dona Flor, a Gabriela, né? A Gabriela Cravo Canela, né? Que ele retrata muito esse erotismo, né? Essa sensualidade da mulher brasileira, da mulher aí do Nordeste. Ele é um cara que construiu Quincas Berto d'Água, né? Grandes personagens que dão um repertório aí infinito aí para a criação teatral, cinematográfica, dramatúrgica. Muito legal. O Jorge Amado é um cara que passou por vários
lugares, vamos colocar assim, temáticos diferentes, e que tem uma escrita aí que eu podia ficar falando, inclusive, né, porque um pouco antes da pandemia eu fui no show do Caetano Veloso, e tem uma música dele que chama Gabriela, que inclusive foi trilha, né, de filme, da novela e tal. E é muito legal. E também tem um livro famoso, também teve essas duas músicas no show que eu fui do Caetano, que é a Tieta, né? A Tieta do Agreste, né? Também é do livro do Jorge Amado, e é uma música maravilhosa do Caetano, que é uma figura, né? Depois a gente vai falar um pouquinho dele para falar da importância do tropicalismo, né? Depois da Bossa Nova. Então, a Bossa Nova eu vou começar a falar um pouco hoje, que tem a ver com um dos grandes poetas da segunda fase do modernismo, que foi um dos criadores, inclusive, da Bossa Nova. O outro cara que eu quero destacar aqui é o Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos também, né, ele tem obras aí importantíssimas, todo mundo tem que ler, como Angústia, como São Bernardo, como Vidas Secas, como Memórias de um Cárcere, né, onde ele vai falar. Ele tem uma linguagem muito seca, muito objetiva, muito direta, assim, muito cortada mesmo, assim, que ele não é um cara muito verborrágico, de muitas palavras e tal. E ele tem uma tonalidade de denúncia, de crítica política muito forte, e retrata como ninguém a realidade aí sertaneja do Brasil também, né? E tem personagem, né, quem nunca ouviu falar, né, não vou dar spoiler no final, mas da Cachorra Baleia, por exemplo, né, que é um personagem maravilhoso, né, do Graciliano Ramos, né? Uma personagem animal, né? Acho que eu que gosto muito de bicho, eu chorei lendo esse livro, assim, é um negócio que vale muito a pena. É um grande autor, né, inclusive foi preso. É curioso essa relação com política, né? O Graciliano Ramos foi prefeito, né? O Jorge Amado foi deputado, né, pelo Partido Comunista do Brasil, inclusive depois foi proibido. E quer dizer, uns caras que estavam muito, muito, muito relacionados e muito próximos com esses grandes autores aí, né? Então é isso, galera. Lembrem-se aí dessas características, como eu falei aí. Há um universalismo muito grande, né? Se colocar grandes temas, mas é um universalismo a partir do regionalismo, né? Porque, principalmente na prosa, há vocês lembram que tem a ver com o projeto da primeira fase do modernismo, né? Se encontrar uma linguagem que seja verdadeiramente nacional, eu acho que na segunda fase que eles conseguem realmente criar uma literatura realmente brasileira. E não há aquela preocupação de transgressão, de quebra, de reverência, né? Justamente porque eu acho que a geração de 30 já é uma fase madura, né, da literatura brasileira, inclusive, para se pegar, como eu falei, esses temas, sobretudo os sentidos do existir mesmo, né? Dentro de uma liberdade formal que talvez tenha sido conquistada por essa primeira fase, de uma liberdade temática também. Beleza? Vamos falar um pouquinho aí, galera, de alguns poetas, né? Do que a gente chama da poesia de 30, que não tem como eu não começar a falar dessa galera sem falar que a poesia de 30 começa talvez aí, vou colocar, eu não gosto de falar dessa forma, mas talvez seja o maior poeta de todos os tempos da literatura brasileira, que é o Drummond. O Drummond é um cara também que, vou começar a falar dele, quem quiser se aprofundar um pouco sobre o Drummond, tem um documentário muito interessante que chama O Poeta de Sete Faces. Acho que é isso mesmo, O Poeta de Sete Faces. Que é baseado num poema de Sete Faces, né? Acho que eu já falei. Vocês conhecem o poema de Sete Faces? Eu já falei para vocês aqui, vocês lembram que eu já falei? O Drummond, galera, ele é um cara muito grande tematicamente, esteticamente, em vários sentidos, né? Porque ele fala sobre muitas coisas, ele fala de muitas formas, né? Um dos poemas muito famosos aí, usados pela primeira fase do
pós-modernismo, por mais que não se inclua o Drummond na primeira fase, é aquele que tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, né? Tem uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na retina de meus olhos, tão fadigados, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Pô, mas o que isso quer dizer, né? Você está falando da pedra. Não, ele está falando. Pô, eu perguntar, Drummond, está falando do quê? Dos problemas da vida, era dos obstáculos e tal. Negócio que ele podia estar falando realmente de várias coisas, né? E no final das contas ele estava falando de tudo e não estava falando de nada. E isso é muito uma pegada da arte moderna, né? E eu acho massa do Drummond porque ele consegue ser muito moderno, né? Tem até um poema que ele fala isso, né? Ficou chato ser moderno, agora eu quero ser eterno. Eu acho que ele fala de forma moderna, mas também de forma eterna. Ele é um cara que ficou no imaginário coletivo de forma muito, muito forte, né? Esse poema de Sete Faces eu acho legal, porque eu acho que ele consegue ser muito modernista no sentido da influência mesmo do modernismo com o cubismo, por exemplo. O poema de Sete Faces é um poema que cada estrofe ele fala de uma coisa diferente que não tem nada a ver com o que ele está falando antes. Como se fosse um filme, né? Como se fosse uma tradição do filme, sabe quando vai mostrando várias cenas, vários lugares diferentes, assim, você vai acompanhando. Num filme, por exemplo, isso é normal. Agora, no poema, não existia isso. Um poema que não tinha linearidade nenhuma, temática, estética. E ele começa no primeiro estrofe, né, na primeira estrofe desse poema, que foi o primeiro poema do primeiro livro dele, uma coisa que é seminal, é importante, que cai muito em prova, que é essa expressão do gauche, né? O gauche é tipo o cara torto, o cara que está fora, né? O cara que está outsider. E esse poema ele é representado pela Adélia Prado, tem um anjo esbelto, né? Pelo Torquato Neto, que é um anjo louco com asas de avião, né? Pelo Chico Buarque, né? Que era um anjo safado, um chato do querubim, que me ensinou que eu estava predestinado a ser errado. Assim. Era um poema que ele é retomado, como o Drummond é sempre retomado em muita coisa que eu escrevo também. Eu dialogo muito com o Drummond. Inclusive, a minha cadeira número 19 da Academia Lavrense de Letras que eu participo, o patrono é o Drummond também, assim, um cara que é seminal na minha vida. Aí. Nesse poema, vou falar esse poema para vocês, só para vocês sacarem essa distribuição, né? Ele fala assim, quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tanto desejo. O bonde passa cheio de penas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta pena, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem, atrás do bigode, é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás do óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, isso seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Termina assim. Esse poema, que ele fala uma coisa muito massa e é como se fosse um amálgama, uma mistura, né, uma mescla de várias cenas onde ele vai juntando coisas assim. E isso é muito forte para entender o que é o poema moderno. É um poema que usa da estética sem ser esteticista. Ele usa da forma sem ser formalista. Né? Repara, ele não é aquela coisa muito julgada, muito engraçada, muito transgressora igual da primeira fase, né? Mas ele consegue acho que extrair o máximo a partir justamente dessas conquistas. Aí dá para fazer 1 milhão de análises aí, dentro disso. Mas vou falar um pouquinho também, deixa eu ver aqui, eu vou falar da Cecília. A Cecília é uma outra do poeta infinita, muito legal, maravilhosa.
No material complementar que eu tenho, fala muito bem dela, tem alguns poemas muito legais, e eu queria destacar algumas características dela. Como Drummond, uma característica forte do Drummond, ele falar do tempo, ele falar da sociedade, do sentido social, mas ele também falava de forma metafísica, e ele é um cara que escreve muitos poemas metalinguísticos, quer dizer, poemas que falam sobre fazer poesia, sobre o que é a poesia. Então, lembrar de algumas dessas características. A Cine Meirelles, ela é uma poeta conhecida também como um tipo de escrita neo-simbolista. Alguém aí me lembra um pouco do que é o simbolismo, galera? Onde que o simbolismo estava na linha temporal da literatura? Alguma característica do simbolismo? O que vocês sabem me dizer sobre o simbolismo aí? Alguém fala alguma coisa aí para mim no chat aí que alguém lembre sobre o simbolismo, só para tentar relacionar. Tem uma palavra que é a palavra-chave do simbolismo. Inclusive, falei isso para vocês naquela aula de revisão que nós tivemos aí. Não sei se vocês vão lembrar, né? E aí? Alguém? Oposição ao realismo. Sim, sim. Ela é depois do realismo. Muito bem. A gente tem o parnasianismo e o simbolismo mais ou menos junto ali no final do século XIX, depois do realismo do naturalismo. Pessimismo, sim, mas sem ser aquele pessimismo romântico. Galera, palavra-chave, depois, acho que antes do Enem, vou ter que fazer outra aula de revisão geral com palavras-chave de cada escola, para vocês lembrarem melhor. Palavra-chave, galera, do simbolismo é a musicalidade, né? Visão subjetiva da realidade, sim, Alejandro, mas a palavra-chave é a musicalidade, né? É aquela coisa efêmera, aquela coisa muito subjetiva, né? A palavra é uma coisa meio maluca. Inclusive, usa-se o termo nefelibata para designar o simbolismo, que é aqueles que caminham nas nuvens e tal. E a poesia da Cecília, ela já não é aquela pegada do Drummond, que muitas vezes é muito social. Por mais que ela tenha um livro que é uma crítica social muito forte, que é o Romanceiro da Inconfidência, que tem uma frase que eu acho linda, ele fala: liberdade, palavra que o sonho humano alimenta, se não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. É muito legal essa frase, mas ela tem uma pegada muito intimista, né? A sua poesia é muito musical, né? E ela fala muito sobre o efêmero, né? Sobre o passageiro, né? Tanto que ela usa muito imagens de onda, de nuvem, né? E é legal a gente sacar essa efemeridade, né? E uma melancolia muito grande, né? A poesia dela é muito triste. Por exemplo, nesse poema que eu acho lindo, eu gosto desde adolescente, chama Retrato. Vê se vocês se identificam. Ela fala assim: eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem esses olhos tão vazios, nem esse lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Termina assim. Não é muito melancólico, né? Eu acho essa frase muito bonita e muito pesada, né? Em que espelho ficou perdida a minha face? Muito legal. Ela tem muitas essas visões aí, espelho, nuvem, onda, água, né? De uma maneira melancólica, né? E falando muito sobre a transitoriedade, né? Da vida, das coisas, etc. Beleza? Outro cara, assim, talvez assim, foi o grande responsável por eu gostar de poesia desde adolescente, quando eu estava no ensino médio, foi o Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes, com certeza, vocês já ouviram falar dele. Um dos motivos é porque ele foi um dos criadores, junto com o Tom Jobim, né, com o João Gilberto, de um movimento chamado Bossa Nova. A Alejandra falou que teve a apresentação sobre esse poema no IF, inclusive.
Ah, que massa, Alejandro. Pode ser que teve no Sarau já, né? No Sarau a galera sempre falava poemas aí da Cecília Meirelles. Recomendo aí, quem ainda não escolheu o poema, procure poemas aí da Cecília. Podia fazer isso, cara. Falando, né? Tem um que eu gosto muito da Cecília, antes de falar da coisa, que eu acho legal essa história, que eu estava namorando na época, e aí eu mandei para minha namorada esse poema no dia do Enem, assim, falei, olha, esse poema maravilhoso, mandei no WhatsApp. E aí, ela, por acaso, ela fez a prova, e aí depois da prova ela me mandou uma mensagem, falou, esse poema que você mandou caiu no Enem, no livro era esse. E ele fala assim, tu tens um medo acabar, mas não vês que acabas todo dia, que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que te renovas todo dia no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que é sempre outro, que é sempre o mesmo, mas que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer. E só então serás eterno. Acho bonito isso, não? E aí ele caiu, né, ele sempre cai, cara. Ela é uma das que cai muito também. Ela, o Drummond, o Vinícius, Machado de Assis, assim, uns caras que tá o tempo inteiro nas provas. Então, tá falando do Vinícius, né? Galera, Bossa Nova, ela foi criada aí nos anos 30 mesmo. E basicamente a Bossa Nova ela mistura duas coisas muito, muito legais. Duas músicas negras lindas, que é o samba, que estava aí na sua gênese aí no século XX, principalmente no Rio de Janeiro, né, no Brasil, mas no Rio de Janeiro principalmente, com o jazz americano. Olha que doideira. E aí vira um negócio lindo e que deu muito certo. Hoje em dia, galera, não existe nenhum conservatório do mundo de música que você não estude bossa nova. Né? Bossa nova é um dos grandes gêneros musicais em nível mundial. E o grande letrista da bossa nova foi justamente o Vinícius de Moraes. Né? Alguém conhece alguma música, galera, da bossa nova? Manda aí no chat para ver se vocês sabem alguma música da bossa nova aí, para ver se vocês conhecem. Inclusive a Anitta lançou uma música aí esses dias com uma grande influência da bossa nova, que chama Girl from Rio, se não me engano. Que inclusive tem uma pegada da música mais famosa da bossa nova de todos. Alguém conhece alguma, galera? Manda aí no chat aí. Onde anda você? Nossa, começou pesado, hein, Anaí? Que massa que você conhece essa? Essa aí é de chorar. Que ele fala assim, e hoje... É legal disso que as letras da bossa nova, no geral, cara, são grandes poemas, né? Eu gosto muito do trecho de Onde Anda Você, que ele fala... Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares, me trazem você. E por falar em paixão e razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você. Muito bonito. E muito pesado, né? Assim que eu falei, assim, cara, eu comecei a gostar de poesia, principalmente por Vinícius de Moraes. Naquela época eu era muito apaixonado, acreditava no amor. E aí eu vi essas poemas do Vinícius e queria morrer, né? E é lindo demais. Ô, William, mandou bem. Esse aí é mais famoso de todos, é Garoto de Ipanema, com certeza. Né? Todo mundo conhece Garoto de Ipanema, eu tenho certeza que vocês conhecem. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem, que passa, no doce balanço, caminho do mar. Então, tipo assim, é um dos grandes universos simbólicos temáticos da poesia do Vinícius de Moraes, é justamente o amor, né? A paixão. Ele fala muito do Rio de Janeiro, da zona sul do Rio de Janeiro, Ipanema, né, naquela região ali. Muitas vezes triste, melancólico, mas acima de tudo apaixonada. Né? E tem uma fase da música dele que ele escreve os afro-sambas, junto com o Baden Powell, principalmente, e aí ele tem já uma pegada, inclusive, de religiões de matriz africana, candomblé e tal, e é muito legal também, e ele coloca berimbau nas músicas, assim, então é uma outra mini revolução musical que ele faz aí, muito massa.
Vamos lá. O Negro Gato é uma música que tem influência, mas não diria que é exatamente bossa nova, não. Chega de Saudade é um dos grandes clássicos do Tom Jobim ali, né? Vai minha tristeza, diz a ela que sem ela não pode ser, né? Diz numa prece que ela regresse porque eu não posso mais sofrer. Olha o breu ali atrás. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, essa tristeza que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa boa, etc. Muito bonito também, muito boa. Wave, vocês conhecem bem, tô gostando de ver, galera. Aquarela, ele é, inclusive, a composição do Toquinho, que é o grande parceiro. Do Vinícius tem muitos parceiros, né, na sua vida, na sua obra, e um dos grandes parceiros é justamente o Toquinho. Está vivo ainda, o Toquinho, cara. É um grande violonista, cantor, manda muito. A Alejandra falou que ensaiou o Garoto de Ipanema no coral, que ela é bem complicadinho de cantar. Ô, Alejandra, quem quiser cantar alguma música do Vinícius aí no sarau, galera, tá liberado. Beleza? Então, galera, vou falar um poema do Vinícius, que um dos primeiros poemas que eu decorei, que é muito lindo. Então, muita gente conhece também. Chama Soneto da Fidelidade. O Gabriel tá ali olhando, porque ele gosta do Vinícius Moraes. Ele fala assim: de tudo, ao meu amor, serei atento antes. E com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, ou quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhes dizer do amor que eu tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Bonito, né? Essa frase também, né? Que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Muito legal. Uma coisa interessante, pensando nesse poema e tal, dentro da estética do Vinícius, é que, curiosamente, ele é um cara que começou a escrever e foi um dos maiores sonetistas da história da literatura nacional. Inclusive, esse é um soneto, né? Soneto da Fidelidade, que é aquela estrutura de forma fixa, 4-4-3-3, né? 2 quartetos e 2 tercetos. Então, é legal, ele falava que ele gostava da liberdade que ele tinha dentro da prisão formal do soneto, né? Olha que curioso. E por mais que tenha uma liberdade formal, é uma liberdade, inclusive, para ser formalista, vamos colocar assim. Olha que contradição curiosa, né? Mas muito, muito bonito, né, galera? Assim, então, assim, vale muito a pena. Um outro cara também que é legal, que muitas vezes é deixado de lado, que se fala muito que ele é o poeta das coisas pequenas, que é o Mário Quintana. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele fala muito das coisinhas, né? Tem uma famosa dele que ele fala assim: vocês estão aí atravancando meu caminho, vocês todos passarão e eu passarinho. Ele faz muitos poemas pequenininhos, né? Ele fala muito de coisas, vamos falar assim, ele fala sobre leitura, ele fala sobre esses sentimentos cotidianos do dia a dia, assim, né? Que é muito legal. Então, ele fala: da primeira vez em que me assassinaram, perdi o jeito de sorrir que eu tinha. Depois, de cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. O Mário Quintana é um cara, então, escreve poemas sobre o dia a dia, sobre pequenos sentimentos, com uma liberdade formal muito grande também. E é um cara que vale muito a pena conhecer. E é isso aí. Tem o Jorge Lima, né? O Murilo Mendes. O Murilo Mendes, inclusive, também escreveu prosa. Ele
Ele é um cara que está aí em vários tipos, vamos falar assim, de escrita, e que tem uma poesia, inclusive, que muitas vezes é religiosa. Eu acho isso interessante, da poesia do Murilo Mendes, e é isso aí. Deixa eu ver. Estou olhando aqui um material complementar, galera. Tem vários poemas clássicos do Drummond, assim, que eu acho que vocês tinham que conhecer, né? E Agora, José, é um poema que ainda não escolheu aí pro Sarau, cara, eu acho que tem que ter. Agora, José é um poema maravilhoso, né? Entre muitos outros. Para fechar, vou falar um poema que é um dos meus poemas favoritos, que é A Flor e a Náusea. Mas assim, então eu quero que vocês lembrem dessa segunda fase como uma fase talvez aí de grande amadurecimento da escrita dos autores, da literatura brasileira como um todo, né? Tem uma influência que eu acho legal também da psicanálise freudiana, né, em autores aí, por exemplo, a própria Cecília Meirelles, né? E que por mais que tenham muitos autores aí que usem forma fixa, o próprio Drummond escreve também usando forma fixa, a predominância é de versos brancos e versos livres. Galera, me manda no chat aí o que é versos brancos e versos livres. Quem sabe dizer? Qual a diferença? O que é verso livre e o que é versos brancos? Alguém sabe dizer? Acho que verso livre é o mais fácil, né, de responder. Anaí falou: branco é o que tem métrica e livre é o que não tem. Quase, Anaí. Verso livre são versos que não necessariamente têm um padrão de rima. Quer dizer, pode ter rima, não, de métrica, né? Quer dizer, ele pode ter alguma métrica ali, mas não é uma métrica, vamos colocar assim, constante. Isso é o verso livre. Então, há uma predominância de verso livre. Quer dizer, não é aquele negócio metrificado, 10, 10, 10, 10, entendeu? Agora, o verso branco é o verso sem rima. Não precisa ter rima. Você viu que vários poemas que eu falei aqui não tem rima. Agora, da Cecília Meirelles, por exemplo, tem muito. O Vinícius Moraes, um ou outro tem. Agora, o Drummond já não tem tanto. Então, eu vou terminar aqui com um poema. Eu quero que vocês reparem que ele é um poema de verso livre e branco. Que ele não tem rima e não tem métrica. E por muito tempo, acreditou-se nesse ideal parnasiano que para ser poesia tem que ser metrificado, tem que ter rima. Né? Beleza? A Anaí falou: tem algumas métricas. Pode ter ou pode não ter, mas o livre é justamente que não precisa contar porque não faz diferença. Beleza? Vamos lá. Flor e a náusea. Preso a minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não. O tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Em vão me tento explicar, os muros são surdos. Sobre a pele das palavras, há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas. Que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade. 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado, nenhuma carta escrita nem recebida. Todos os homens voltam para casa. São menos livres, mas levam jornais. Soletram o mundo sabendo que o pedem. Foi fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam anarquistas. Porém, o meu ódio é o melhor de mim.
com ele me salvo. E dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rios de aço do tráfego. Uma flor, ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto, faça um completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto, uma flor nasceu na rua. Sua cor não se percebe. Suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado, nas montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Carlos Drummond de Andrade. Muito bom, né? Cara, esse cara, eu podia ficar aqui hoje a tarde inteira recitando poemas para vocês verem o tanto que é bonito. Os poemas da Cecília, do Murilo Mendes, do Drummond, do Mário Quintana. Assim, é muita coisa legal. E eu queria poder falar melhor da história de cada um dos romances, né? Do Graciliano, do Jorge Amado, né? Eu queria até te falar do Érico Veríssimo, né? Que é pai do Luiz Fernando Veríssimo, que escreveu um livro de 7 livros, na verdade, que é uma grande história chamada O Tempo e o Vento, que conta 300 anos de história, lá do Rio Grande do Sul. Né? Tem personagens icônicos aí, Ana Terra, o famoso Capitão Rodrigo, né? Já teve novela, teve série também sobre essas obras dele, né? Que tem grandes livros. Enfim, é uma fase muito rica, muito legal. Espero que vocês tenham entendido as características gerais aí, especificamente de alguns autores. Beleza? Galera, ficou alguma dúvida? Ou tá de boa por hoje? Manda aí no chat. Além dessa questão, eu já adianto que então na sexta nós vamos falar um pouquinho sobre a terceira fase do modernismo. A redação eu vou ampliar aí para segunda-feira o prazo. O nosso sarau ficou para a semana que vem e o debate sobre o livro da Conceição Evaristo para outra semana. Beleza? Vou mandar uma listinha de exercício na sexta para a gente fixar um pouquinho essa questão do modernismo. Se tiver alguma coisa aí, pode falar comigo. Beleza? Peço desculpas dessa aula ter sido hoje, da gente não ter podido fazer ela na sexta, que eu tive um problema aí, mas que já está tudo bem. Beleza? E mais uma vez agradeço aí a paciência, agradeço a presença, agradeço a atenção. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado desses poemas tanto quanto eu gosto. Beleza? Boa tarde aí, tenha uma boa semana. Sexta-feira, às 11 horas, a gente já se encontra. Um abraço, valeu, até mais, tamo junto, valeu. Valeu, Igor. Valeu, William, é nóis.